Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa sempre estar junto a cada um de nós, não só agora, mas em todo o nosso caminhar. Volto a dizer que para mim é uma alegria estar de volta a essa casa, onde tenho muitos amigos, alguns que vieram de Rio Negrinho para cá, né? E outros que foram daqui para lá e voltaram para cá, e outros que são de tantos lugares, e nós nos encontramos aqui no Movimento Espírita. Para a noite de hoje, eu vou trazer pequenas considerações do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo bastante longo, por isso eu digo pequenas considerações, que trata de há muitas moradas na casa do meu Pai. Vamos iniciar com uma citação de João, no capítulo 14, versículos 1 a 3, onde ele diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Na doutrina espírita, nós temos a certeza, nós não acreditamos, nós temos a certeza na existência de Deus e na continuidade da vida após a vida terrena, após a vida do corpo físico. Nós continuaremos a nossa individualidade, não voltaremos a um todo, a um local de origem. Permaneceremos individualidades e continuaremos a nossa peregrinação de evolução. Através dessa peregrinação de evolução, nós vamos ter que aprender muitas coisas em várias etapas, em vários tempos. E o que nós chamamos de reencarnação, que vai obedecendo às leis de ação e reação, de causa e efeito, que é a essência da lei divina. Então, tudo aquilo que de inadequado nos acontece em algum momento no nosso caminhar, não é um castigo. É o motivo do nosso deslize anterior. Nós somos os causadores das nossas dificuldades. E através dessas dificuldades que nós normalmente aprendemos um pouco. Mas como nós temos a certeza da continuidade da vida, cada um de nós vai continuar a ser, a gente fica pensando o que vai nos acontecer quando deixarmos o corpo físico. E nessa citação de João, Cristo fala a respeito de outro lugar, em que ele vai preparar, por assim dizer. Então é mais ou menos dentro desse contexto que a gente vai ter que firmar o nosso foco. Quando o fim da vida física chegar para cada um de nós, vamos continuar a viver exatamente como estamos vivendo até agora, até o momento da desencarnação. De verdade, nada vai mudar. Vou continuar sentindo as mesmas emoções,
as mesmas frustrações, muitas vezes as mesmas dores, as mesmas dúvidas. Meu conhecimento vai continuar a ser exatamente como é até agora. Nada muda no estalar de dedo. Tudo se encaminha gradativamente. Mas aí a gente ouve, dentro do movimento espírita, vejam que movimento espírita não é doutrina espírita. A doutrina espírita está lastreada nas obras básicas. É a essência de toda filosofia, de toda ideologia. O movimento espírita é formado por nós, pessoas, que procuramos estudar e vivenciar a doutrina espírita. E, sendo dessa forma, acabamos tendo opiniões, às vezes, um pouco diferenciadas, entendimentos um pouco diferenciados. Então, quando a gente fala do movimento, a gente está falando de nós, seres em evolução, cada um no seu ponto de entendimento. Às vezes, dentro do movimento espírita, existem pessoas que falam bastante a respeito de que nós, quando desencarnarmos, uma boa parcela, poderemos ir a um tal de umbral. Naturalmente, vocês já devem, alguns devem ter ouvido falar a respeito. E é bom a gente procurar entender o que poderia ser esse tal do umbral, conforme as obras básicas e as obras de André Luiz, por exemplo, que traz uma descrição muito grande dessa vivência além túmulo. Na concepção de algumas pessoas, o dito umbral é quase como o inferno de outras ideologias, e que não é um fato. O umbral é a minha posição mental, a minha perturbação. Como o paraíso é a minha motivação mental, a minha satisfação mental. Então, não é propriamente um local definido. Vai fazer parte de como eu estou sentindo a situação. Mas como nós nos afinizamos com aqueles que pensam e sentem semelhante a nós, nós nos reunimos e formamos um local onde estão uma porção de sofredores vinculados às suas dores. Essa junção dessas pessoas é que normalmente passa a se chamar o dito umbral. Lá eu vou penar no umbral. Mas volto a dizer, a essência é a minha vibração, o meu pensamento. Então vamos ver. Quando cada um de nós for desencarnar, nós, com poucas exceções, nós todos vamos passar por dificuldades. Vejo como é relativamente simples a gente compreender. A gente passa 50, 70, 80, 90 anos aqui na carne, criando hábitos, costumes, até certas manias. E de repente, nós vamos ter que vivenciar um mundo diferente deste e vamos ter que nos adaptar à nova situação, à nova vivência. Isso não vai acontecer de um momento para o outro. Isso vai demorar tempo. E como isto vai demorar um determinado tempo, para uns mais, para outros menos,
a gente vai ficar perturbado, vai sofrer, vai ter angústia. Vai vivenciar um umbral particular de cada um de nós. Até que a gente comece a gradativamente se adaptar à situação. Estaremos todos, durante todo esse período, amparados por espíritos amigos, por familiares até. Mas a nossa confusão, a nossa dificuldade em se adaptar à nova situação é tão grande, pode ser tão grande, que a gente não vai conseguir se aperceber que eles estão junto a nós, nos estendendo a mão, nos afagando, nos aconselhando. E a gente vai continuando até um determinado limite dentro desta situação. E é uma coisa extremamente natural para cada um de nós. Volto a dizer, nós passamos tanto tempo encarnados, com tantos hábitos, e lá nós vamos ter que ver a nova vida, o novo sentimento. Vamos ter saudades, como aqueles que ficam também terão saudades. E as saudades, às vezes, podem nos perturbar um pouco. Mas também pode acontecer que, quando nós desencarnarmos, a gente tem esse período de perturbação bem curtinho. E a gente tenha aprendido já durante a encarnação algumas facetas das coisas que passam a acontecer do outro lado da vida. E esse nosso período de perturbação possa ser curto e a gente se aperceba, em pouco tempo, da presença e do auxílio dos nossos amigos. E passamos a ser recolhidos, acolhidos por eles. E vamos a locais de recuperação e adaptação. Ninguém de nós, ao desencarnar, vamos sair trabalhando. O nosso nível evolutivo, na maioria de nós, e nós somos muito iguais para estarmos neste mundo, o nosso nível evolutivo ainda é pequeno. Embora alguns possam parecer um pouco além do que outros, mas na média somos muito iguais. E aí, quando nós passamos a ser acolhidos, nós temos algumas colocações que nós podemos ir. No plano espiritual, existem várias colônias que são, no nosso entendimento, como que cidades, onde espíritos, assim como nós, recém-desencarnados, todos somos acolhidos e ambientados ao novo mundo que estaremos vivendo e que já vivemos anteriormente. E após essa ambientação, vamos estudar, vamos trabalhar lá dentro, fazer as atividades que seremos capazes de fazer, para mais tarde, só mais tarde, podermos possivelmente visitar nossos entes queridos que aqui ficaram e auxiliá-los. Não vai ser de imediato. Dessas colônias, nós temos a mais famosa, a mais conhecida,
é a colônia Nosso Lar. Consta no livro Nosso Lar, da obra de André Luiz, tem o filme, e tem muita conversa a respeito. E muitos de nós dizem, bom, eu não quero ir para o umbral e quero ir para o Nosso Lar. Só que a colônia Nosso Lar, ela fica situada na parte superior do umbral e abaixo das regiões superiores. Porque ela fica no círculo que envolve o nosso planeta. E como nós, aqui no planeta, vibramos ainda, uma boa parcela de nós, vibramos ainda de forma inadequada, todas as vibrações em nosso derredor são vibrações umbralinas. E nem poderia ser diferente. Se eu vibro ainda de forma pequena, eu não posso ir para um mundo melhor e maior. Eu vou para um mundo que possa me acolher. E assim como a colônia Nosso Lar, existem outras do mesmo nível em todos os cantos do mundo, por assim dizer. Nós temos no livro Conversando sobre a Mediunidade, de Caibal Schutel, nós vamos encontrar explicações a respeito da Alvorada Nova. É uma colônia semelhante ao Nosso Lar e que fica, vejam o tamanho que é, fica sobre as cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão, em São Paulo. Uma pequena cidade. Tá? E nós temos algumas colônias que têm uma particularidade diferente. Por exemplo, a cidade de Castrel, que nós vamos encontrar no livro A Vida Além do Véu, trazida por vários espíritos. Nessa cidade são recebidos espíritos desencarnados na infância. Quando nós vamos estudar em O Livro dos Espíritos a respeito do processo reencarnatório, nós vamos ver diversas fases desse processo, em que essas fases acontecem gradualmente, não é de um instante para outro. Nós achamos que a reencarnação acontece nos 9 meses de gestação e não é bem assim. Ela começou muito antes e ela vai se completar depois que o indivíduo já está aqui no corpo físico, anos depois. Então, quando ocorre, por razões N, cada um tem a sua particularidade, quando ocorre a desencarnação de uma criança, ela vai ter que também sofrer, muitas vezes, um processo de reversão daquele quadro reencarnatório que ela estava fazendo. Quando não, em outras vezes, cada caso é um caso particular, já se preparando, permanecer mais ou menos como está, já se preparando para uma nova reencarnação. E é interessante a gente ver o que a espiritualidade nos traz nas obras e como a mecânica divina trabalha em prol do crescimento e bem-estar de todos. No livro Entre o Céu e a Terra, do Espírito André Luiz, nós vamos encontrar o Lar de Bênção, uma colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequenos que regressaram da esfera carnal. Aqui já se faz um curso intensivo, por assim dizer, com aqueles espíritos que irão reencarnar em corpo de mulheres,
e que serão as futuras mamães, as futuras gestantes. Por alguma razão, elas estão lá para aprender a desenvolver o sentido da maternidade. Enquanto elas aprendem a desenvolver esse sentido da maternidade, a mecânica faz com que elas aproveitem a acolher as crianças, algumas crianças desencarnadas na infância. Vejo que fantástico. E daí nós temos também outra colônia, que vamos achar no livro Ação e Reação, de André Luiz, chamada Mansão Paz. Escola de Reajuste Espiritual. Eu acho, tenho uma leve ideia, que eu, com alguns de vocês, já devemos ter passado, né, nessa colônia em algum momento da nossa caminhada evolutiva. Porque todos nós ainda temos tantos deslizes. E no passado, com certeza, tivemos alguns um pouco mais graves. E a gente precisou dar uma passadinha por ali para poder se acertar, para lá na frente trabalhar num processo de uma nova encarnação, né? Essas são algumas colônias. Existem livros que trazem muito mais, né? Existe um determinado livro, que me fugiu o nome agora, ele traz em torno de 30 colônias sobre o Brasil, né? E naturalmente existe muito mais, porque nós somos 8 bilhões de espíritos encarnados e mais um bom tanto do lado de lá. Todos nós temos um momento aqui e um momento lá. E quando nós voltamos para o momento lá, a gente vai ter que passar em alguma colônia dessa para poder se adaptar de novo, né? Além das ditas colônias, propriamente dito, nós temos os postos de auxílio. Por exemplo, o posto de socorro da Colônia da Paz, localizado em pleno umbral, que recebe espíritos enfermos, mais desequilibrados do que mal, pelo choque da morte física, pelo apego relativo que ainda demonstram ter a pessoas e coisas deixadas na crosta. Isso nós vamos encontrar lá no livro Os Mensageiros, de André Luiz. Quem de nós vai conseguir se desvincular com uma certa rapidez do apego a pessoas queridas da nossa família encarnada, ou de alguma coisinha que a gente tem, que cada um de nós tem, alguma coisinha, alguma vestimenta, algum objeto, menor que seja, que tenha um apego maior. E isso vai trazer com que a gente tenha alguma dificuldade. Para isso existe esse tipo de posto de auxílio. Esses postos de auxílio ficam bem antes das colônias, né? Ficam mais próximos de nós. No livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, nós vamos encontrar a casa transitória de Fabiano de Cristo. Posto de auxílio móvel que se desloca quando se faz necessário ao longo das regiões umbralinas. Quem leu algumas obras que saíram agora depois da pandemia, vai ver que ocorreram vários postos de auxílio transitório durante a pandemia toda em várias regiões do Brasil,
com trabalhos específicos. Né? E uma que espero que nenhum de nós tenha que passar, nós vamos encontrar no Memórias de um Suicida, de Camilo Cândido Botelho, a colônia correcional da Legião dos Servos de Maria, que atende especialmente aos suicidas. Infelizmente, no mundo atual, nós ainda temos muita gente ocupando esse tipo de colônia. É um problema muito sério que todos nós ainda enfrentamos. A nossa psicosfera ainda está bastante deficitária. E aí depende do trabalho de cada um de nós, né? Estes são alguns mundos que existem além desse mundo físico que nós estamos habituados. Mas nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele não trata só desses mundos da erraticidade. O que é erraticidade? É um local não definido, não é erro, é de um local não definido. Né? Tem os mundos físicos que nós conhecemos. E nos mundos físicos que nós conhecemos, nós temos uma divisão de 3 modelos de mundos. Os mundos inferiores, os mundos intermédios, né, intermediários, e os mundos celestes ou divinos. Nos mundos inferiores, acontece a existência toda material e reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro. Ora, em alguns mundos o mal, ora, em alguns mundos já predomina o bem. E nos mundos celestes e divinos é a habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Na nossa caminhada evolutiva, nós passamos por todos estes mundos, essas espécies de mundo, essas categorias de mundos. E como Cristo disse que Ele iria nos preparar o lugar e nos buscaria para aquele lugar, obviamente que aquele lugar serão esses mundos celestes ou divinos, que nós vamos ver mais à frente, são os locais de vivência, de vida de espíritos puros. E o Cristo nos disse que iria nos preparar o lugar, e realmente nos prepara o lugar. Se nós olharmos o que a doutrina espírita nos traz, é a mensagem do Cristo. E essa mensagem do Cristo nos toca cada vez mais profundo, nos chamando a atenção para a nossa reforma íntima, a nossa vivência particular. Então, de verdade, muitos dizem o Cristo irá voltar. O Cristo já voltou. Basta que a gente veja. O Evangelho é Ele conosco o tempo inteiro. Basta que a gente leia, interprete e principalmente vivencie, porque não basta eu saber. Eu tenho que vivenciar para ir àquele lugar que mais cedo ou mais tarde nós iremos, um mundo celeste ou divino. Nesses mundos, nessa categoria de 3 mundos, nós ainda temos mais uma subdivisão, que seriam os mundos primitivos,
os mundos de expiação e provas, os mundos de regeneração, os mundos ditosos e os mundos celestes ou divinos. Aí a gente vai ver que nos mundos primitivos, eles são destinados às primeiras encarnações da alma humana. São aqueles mundos lá que a gente diz do homem das cavernas, ou até antes, né? São as primeiras encarnações do espírito, onde ele ainda tem toda a forma rudimentar, onde ele tem pouca consciência ainda de si mesmo. E é interessante que a gente vai ver nas obras espíritas, dizendo que nós que estamos hoje encarnados no planeta Terra, não tivemos as nossas primeiras encarnações no planeta Terra quando ele era um mundo primitivo. As nossas primeiras encarnações foram em um outro mundo primitivo. Quem sabe anteriormente ao período que esse planeta era um mundo primitivo. Daí é interessante a gente pensar. Tanto falam por aí dos alienígenas, serzinho do outro mundo. Se a minha primeira encarnação, se a sua primeira encarnação foi em um outro mundo primitivo, nós somos os alienígenas aqui desse planeta. Estamos procurando, basta olhar no espelho. Mundos de expiação e prova. Veja o que consta no Livro dos Espíritos. Escrito lá, onde domina o mal. E nós, o planeta Terra, nós vivemos num mundo de expiação e provas. Onde domina o mal. O mal já foi pior. Mas ele ainda domina. Se a gente olhar no mundo inteiro, o quanto nós temos de guerras e ódio, é bastante forte. Mas nós já temos uma boa parcela desses espíritos encarnados e desencarnados que já estão refletindo a respeito de si, das suas ações. Já estão pensando melhor, alguns já fazendo melhor. Nós estamos fazendo um trabalho. É um trabalho de formiguinha, a conta a gota, mas ele vem acontecendo há muito tempo e vai continuar. Para que a gente chegue um dia nesse mundo de regeneração que tanto falam, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças repousando das fadigas da luta. É bom a gente lembrar que o mundo de regeneração que tanto se fala, ele não é o paraíso. Lá o mal ainda existe. Não predomina, mas ainda existe. A dor, o sofrimento ainda existe. E esse mundo de regeneração, ele não vai acontecer de um momento para outro, de um dia para o outro, de um mês para o outro. Ele nem vai vir a ser. Nós é que temos que construir esse mundo de regeneração. O mundo só vai se transformar em regeneração quando a maioria dos espíritos encarnados e desencarnados estiverem mais propensos ao bem. Antes disso não vai acontecer. Então, se a gente espera acontecer um meteoro, sei lá o quê, e transformar esse planeta, isso não vai. E isso está
no livro Obras Póstumas, onde Kardec pergunta ao Espírito Verdade. O Espírito Verdade é um espírito que se propôs a trabalhar com Kardec durante 1/4 de hora por mês. E numa dessas vezes que ele veio, o subtítulo no livro das Obras Póstumas é Acontecimento dos Tempos. Kardec pergunta: alguém falou que vai acontecer alguns problemas de cataclisma e tal, e que daí vai acontecer uma mudança. O que me diz? E o Espírito Verdade responde para Kardec mais ou menos assim: as coisas da natureza vão acontecer normalmente como devem acontecer. O que vai acontecer é um cataclisma moral do homem. Ou seja, nós teremos que nos revoltar do homem velho e construirmos o homem novo para que esse mundo aconteça. Depois de passarmos dos mundos de regeneração, nós vamos aos mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Veja, nos mundos ditosos o mal ainda existe. O bem sobrepuja o mal. Se sobrepuja é porque ele existe. É menor, sim, é menor, mas ainda existe. E daí, finalmente, nós chegamos nos mundos celestes e divinos, habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. É um caminho longo que nós temos, lembrando sempre que nós, todos nós, como espíritos em formação, viemos do mineral, passamos por vegetal, fomos para o animal, chegamos no hominal, vamos para o angelical, para só depois nos tornarmos puros espíritos. A caminhada é longa e individual para cada um. Mas a bondade divina é muito grande. Sempre nos concede oportunidades e razões para que a gente evolua, para que a gente se melhore, para que a gente transforme o local que nós estamos vivendo. Eu não consigo mudar o mundo, mas eu consigo mudar o meu ambiente interno, a minha forma de pensar, minha forma de vibrar. Mudando isso, eu consigo interferir nas pessoas que estão ao meu derredor. Lentamente eu vou interferindo. E quanto mais pessoas nós estivermos pensando em evoluir, que é o objetivo desta encarnação, nós seremos como um feixe de varas. Está lá no Evangelho. Esse feixe de vara tem força. Sozinho, quem sabe, a gente não consiga tanto. Mas todos juntos nós conseguiremos. E vamos usufruir, quando deixarmos o corpo físico, de situações um pouco melhores. Ainda com dificuldades devido à nossa evolução, mas um pouco melhores, e poderemos, quem sabe, ajudar aqueles que não conseguem se aperceber do que está lhes acontecendo, de como eles devem proceder. A doutrina espírita, então, nos traz todo esse cabedal em todos os aspectos, o chamamento do Cristo para cada um de nós. Que nós, todos, viemos para sermos trabalhadores do Cristo. Só que nós temos o livre-arbítrio de aceitar desta ou daquela forma, ou não aceitar.
É um convite que eu deixo para todos e uma reflexão a respeito dessa evolução dos mundos e dos espíritos. E para terminar, deixar uma pequena obra de arte de Monet, que não é uma foto, né? É uma pintura. Imaginem a inspiração e a vibração da criatura quando fez essa tela. Quem sabe, em algum momento, a gente atinja esse nível durante o dia inteiro. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui, a paciência de vocês em me ouvirem. Peço a Deus que nos ampare, nos ilumine e que a gente saiba discernir sempre pelo lado do bem e do amor.